Hoje nós vamos falar sobre levantar um altar pela sua família. O texto base está em Lucas 17, 32, que diz assim: lembre-se da mulher de Ló. Um pequeno trecho. Jesus, ele está diante do povo, dando um sermão, seus discípulos ali com ele, e no meio desse sermão Jesus fala assim: lembre-se da mulher de Ló. Um pequeno trecho que tem tanto efeito. Eu vou contextualizar para a gente ganhar tempo. São 6 pontos, eu pretendo terminar no horário. Ló era sobrinho de Abraão. Todos conhecem Abraão, diga amém. Deus chega para Abraão e fala assim: sai do meio de seus parentes, da onde você mora, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E quando Deus envia Abraão, pai da fé, para esse lugar onde Deus ia mostrar, ele pega o seu sobrinho Ló e fala: ó, vem comigo, você vai comigo, e traz Ló junto. E Ló começa a caminhar com Abraão. Só que chega um momento onde Deus prospera tanto Abraão e Ló, que os seus pastores, dos seus rebanhos, começaram a brigar entre eles, de tanta prosperidade que Deus liberou sobre a vida deles. Começaram a discutir. Abraão, ele tem uma decisão, ele fala: cara, eu preciso consultar o Senhor, desse jeito não dá, está causando divisão. Ele levanta um altar e busca a Deus uma orientação, e ele recebe de Deus essa orientação de separar ele do sobrinho. E ele chega no seu sobrinho e fala assim: Ló, o negócio não está bom não, está dando briga, porque pensa num negócio que dá briga, é o tal do dinheiro, diga amém. Todo mundo fala assim: pastor, dinheiro é a raiz de todos os males. Está na Bíblia. Onde está na Bíblia isso? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que a Bíblia também fala que você não pode amar 2 deuses. Ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. Mas tem gente que ama mais o dinheiro do que a Deus. E é mais ou menos nesse contexto que Abraão chega para Ló e fala assim: ó, é o seguinte, a gente precisa se dividir, cada um vai para um lado. E Abraão ainda fala assim: ó, escolhe você primeiro, aonde você quer ir. Aí Ló, com um olhar ganancioso, dá uma olhada e fala assim: eu quero para aquele lado ali onde o jardim é mais verde. Abraão falou: então pode ir. Só que ele nem imaginava que esse lugar poderia causar uma desgraça na sua família, porque nós estamos falando da mulher de Ló. Só que quando ele se separa, que ele vai para esse lugar, ele está ali à margem de Sodoma. Todos já ouviram falar, Sodoma e Gomorra, dois povoados, 2 cidades ali que era totalmente dominada pelo pecado. Totalmente dominado pelo pecado. Ao ponto de Deus falar assim: eu vou destruir esse povo. Eu vou mandar uma rajada de Hadouken ali, eu vou matar todo mundo. Acabou, esse povo está mergulhado no pecado, eu não quero mais. E quando ele decide destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a ter um diálogo com Deus. Ele fala assim: Deus, se naquela cidade tiver 50 justos, o Senhor ainda extermina? E Deus fala assim: se tiver 50 justos, eu não extermino. Tá, mas Deus, e se tiver 40? Aí ele vai tendo esse diálogo, ele vai diminuindo, ao ponto de chegar a 10 justos. E ele fala assim: Senhor, e se tiver 10 justos naquela cidade? Mesmo assim o Senhor vai exterminar? Porque ele estava pensando em quem? No sobrinho dele com a família. E Deus falou: se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. Para você ver que nem 10 justos tinha em Sodoma, de tanto pecado que tinha naquela cidade. O povo estava totalmente curvado para o pecado, adorando outros deuses. A prostituição corria solta. Será que nós estamos falando do mesmo mundo? Será que nós estamos em 2025? E com essa intercessão de Abraão, Deus manda 2 anjos nesse lugar, para tirar Ló e sua família.
Quando a gente fala anjos, são 2 homens que Deus envia para tirar a família de lá. E os anjos vão lá para tirar. Nós vamos decorrer mais o assunto. Eu estou contextualizando para a gente chegar nos pontos. Os anjos forçam a família porque eles não queriam sair de lá. E por que Jesus fala, lembrem-se da esposa de Ló? Porque quando eles saem de Sodoma, é tipo assim, sai daí porque o nosso Deus vai destruir tudo. E Ele está livrando você e tua família. Vão embora. Ele vai derramar chuva de enxofre e vai matar todo mundo. Quando eles estão saindo de Sodoma, a esposa de Ló, ela para e olha para trás. Nossa, mas como Deus é mau, matou ela se tornou uma estátua de sal e morreu. É o que a Bíblia fala. Credo, pastor, que Deus mau, só porque ela olhou para trás. Uma vez que você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, diga amém. As coisas velhas ficaram para trás, eis que surgem coisas novas. Deus está fazendo algo novo na vida dessa família, mas ela para e olha para trás. Por que ela olhou para trás? Para ver a cidade sendo destruída? Não, o coração dela estava lá. Ela não queria deixar os bens que ela tinha, a vida que ela tinha de pecado, ela quis voltar. Deus está te dando uma chance, e você ainda quer olhar para trás, você quer voltar para o lugar de onde você estava. Tchau. Aí fica Ló e as suas 2 filhas. Ele entra em desespero. Ele vai para as montanhas, ele vai morar em caverna, ele e as 2 filhas. Mas quando a gente olha para esse contexto, olha que loucura. A gente vai culpar sempre a mulher de Ló. Sim ou não? Por que essa mulher foi olhar para trás? Por que o coração dela? Porque a palavra fala que Ló era um homem justo diante de Deus. Apesar de ser um homem justo, um homem honesto, um homem bom, Ló tomou decisões erradas que custou toda a sua família. Você, homem que está aqui hoje, você é sacerdote do seu lar, você é o cabeça. Uma decisão errada que você tomar, você coloca em xeque a tua família, a tua casa, os teus filhos. Uma decisão errada, eu uso sempre essa frase, tem 2 dias na sua vida que você não pode mudar. O dia de ontem e o dia de amanhã. Mas o que você escolhe hoje, a decisão que você tomar hoje, vai determinar aonde você vai chegar. Porque não é da forma como você começa, mas da forma como você termina. Tem gente que começa muito bem. Quantos não conhecem pessoas assim? Começou bem, mas terminou mal. Está aqui a família de Ló. Começou bem, mas terminou mal, por conta de decisões erradas. Talvez o coração daquela mulher estava tão apegada aos bens, às coisas daquele mundo, que ela estava em cima do muro. Eu vou para Jesus ou eu fico no mundo? Eu vou para Jesus ou eu fico no mundo? Mas essa decisão começa pelo pai. Por Ló. Ló tomou as decisões erradas. Ló era discípulo de Abraão. Ló era discipulado pelo pai da fé. Mas ao contrário de Ló, Abraão, quando ia tomar uma decisão, ele orava a Deus. Queridos, se Jesus não for o centro da tua casa, se Deus não for o centro da tua vida, da tua família, você só vai tomar decisões erradas. Jesus tem que participar de todos os momentos da tua vida, desde o momento que você acorda, do beijo que você dá na tua esposa, do café que você vai tomar em família, do seu trabalho, das suas decisões. Deus tem que ser o centro. Mas muitas vezes a gente coloca Deus em segundo plano. E a palavra de Deus diz: buscar pois primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus, busca ouvir a voz de Deus. Às vezes eu atendo pessoas que falam assim: pastor, eu fiz uma sociedade lá e o cara me roubou. Ou a pessoa, ela chega em mim e fala: pastor, depois que eu me converti, o meu sócio parece que virou a casaca, está me roubando. Filho, ele sempre te roubou, é que você nunca percebeu. Agora Deus está abrindo seus olhos. Então, antes de você fazer uma sociedade, antes de você fechar um contrato, antes de você tomar qualquer decisão, consulte a Deus primeiro. Eu vejo cristãos dando murro em ponta de faca, dia após dia, porque não consulta a Deus antes de tomar uma decisão. Falei hoje de manhã, quem é solteiro aqui, levanta a mão. A hora de saber agora.
Eu posso estar no altar para fazer o teu casamento, você pode desistir no altar, está tudo bem. Mas depois que você faz uma aliança, essa aliança tem que ir até o final. Então ora antes. Peça para Deus um homem e uma mulher de Deus para a tua vida. Que aí você vai pelas emoções. Eu senti um friozinho na barriga, eu vou casar. Jovem é muito disso. Eu senti no coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso. E nós temos que zelar pelo nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Não apoie nas suas emoções. Se apoie em Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a decisão de um homem colocou a sua família em xeque. Colocou a sua família em xeque. Ló era um homem justo, vida justa, um homem bom, que tomou decisões erradas. Não basta você ser bom, você tem que tomar as decisões certas. Não basta você simplesmente chegar aqui, levantar a mão e adorar Jesus, aí toma a decisão errada, depois você culpa Deus. Muitas vezes nós culpamos Deus de coisas que nós mesmos decidimos, as nossas decisões, e Deus está lá no seu alto e sublime trono, sentado olhando, falando assim: que absurdo, você não me consultou, você tomou as decisões porque você quis, agora você vem culpar a mim. Você acha mesmo que Deus quer ver uma desgraça na tua casa? Você acha mesmo que Deus quer ver os seus filhos perdidos na droga? Existe um grande dilema, porque fala que beber é pecado. Aonde na Bíblia fala que beber é pecado? A Bíblia fala que é pecado se embriagar. Pastor, você bebe? Eu falo, eu não bebo. Por quê? Por amor. Por amor a vocês, porque às vezes eu posso falar que eu bebo e tem aqui alguém que luta contra a bebida. Eu sou um cara que, se eu bebesse, tranquilão, eu não sou um cara viciado. Mas eu não sei minha filha, se ela crescer num lar onde tem bebida, se um dia ela vê eu bebendo, ela vai querer experimentar, ela vai beber, pode se tornar uma alcoólatra. É totalmente diferente. Então existe esse dilema. Não tem nada a ver. É a frase que todo mundo usa: dá nada não. É porque você pensa só no agora, você não pensa nas gerações futuras. Eu penso, que as escolhas que eu fizer hoje vai determinar onde eu vou chegar, e assim é com a tua vida. A escolha que você fizer hoje vai determinar onde você vai chegar. Olha como que aquela família foi corrompida pelo pecado, por decisões erradas de um pai. Naquela época não era assim, igual hoje, paquerinha. O filho chega na mãe, né mãe? Ô mãe, estou paquerando uma menina ali, ó. Ô pai, não quero nem falar de menina, só o menino mesmo. Estou paquerando a menina ali. Antigamente era diferente. Você pegava a sua filha e dava em casamento com o filho do fulano. E Deus tinha dado uma ordem naquela época: ei, não é para vocês se misturarem com esse povo obstinado no pecado. Não se mistura. E o que Ló fez? Ló deu as suas 2 filhas em casamento com os sodomitas, aquele povo obstinado no pecado. Olha a decisão de um pai, dar as suas filhas em casamento. É a mesma coisa de você pegar a tua filha. Cadê? Vamos usar a Estela, essa princesa linda, e você catar e você dar na mão de um traficante, de um viciado de crack. Nada contra, eu amo essas pessoas, mas você não vai dar sua filha na mão de um cara desse. Se você fizer isso, você está colocando a vida da sua filha em xeque. E foi o que Ló fez. E Deus tinha dado uma ordem: não faça isso. Já começou tomando decisões erradas aí. Aí quando eles fogem daquela cidade que está sendo destruída, a mãe acaba de morrer, eles vão para a caverna. As duas pensam o seguinte: gente, eu fico pensando uma conversando com a outra: ô mana, e aí?
Se nós não tiver filho, nós vamos se lascar. Se não tiver uma descendência, nós vamos ser escravos. Vamos embebedar o nosso pai, ter relação sexual com ele, e a gente engravida dele. E essas duas não fizeram isso? As duas engravidaram do próprio pai. Olha, mais uma decisão errada, por viver num ambiente de pecado, vendo aquele povo, já estava na mente delas, porque lá era desse jeito, todo mundo fazia com todo mundo. Por isso que Deus falou: vou destruir essa nação. A mais velha tem um filho homem, se torna pai dos amonitas. A filha mais nova tem um outro filho homem e se torna pai, deixa eu lembrar o nome aqui, moabitas, amonitas e moabitas. Aí quando você se aprofunda na palavra, que você vai olhar lá na frente, os amonitas e os moabitas, se torna duas nações que são contra Deus e o povo de Deus. Tudo por conta de uma decisão errada lá atrás. Eles se tornaram rivais do povo de Deus e de Deus. Presta atenção, Ló, aquele que foi discipulado por Abraão, o pai da fé. Deus prosperou a vida dele, mas decisões erradas custou a vida da sua família. Olha a decisão que as filhas teve. Misericórdia. Que mundo é esse? Ló é o exemplo de decisões longe de Deus. Levam a sua casa inteira para o abismo. Se você tomar uma decisão errada, você leva a tua casa inteira para o abismo. Não tem jeito. Eu tenho muito zelo nas decisões que eu tomo. Pode custar muito caro. Pode custar muito caro. Talvez você esteja pensando: mas pastor, onde estava Deus aí? Deus não fez nada, deixou tudo isso acontecer? Não, Deus fez. Deus enviou os anjos lá para tirar eles daquela terra, mas o coração deles estava voltado para aquele lugar. É igual você que está aqui hoje. Deus está falando assim: abandona esse lugar onde você frequenta, abandona essas amizades que não te levam a nada, abandona esse lugar aí que está te levando para o abismo, abandona esse grupo de WhatsApp aí que a tua esposa já quebrou quase um jogo de copo na tua cabeça por causa desse grupo de WhatsApp, onde só tem porcaria, e você fica resistindo. Entenda, em primeiro lugar, não deixe a ambição tomar conta do teu coração. Não deixe a ambição tomar conta do teu coração. Ló caminhava com Abraão, era um homem próspero, tinha rebanhos, mas a ambição tomou conta do coração dele. Porque quando Abraão chega e fala assim: para onde você quer ir? Ele vê o lado mais bonito, ele acha que é uma oportunidade dele prosperar. Mal ele sabia, porque ele deveria ter consultado a Deus primeiro. Todo mundo tem essa: não, pastor, é uma oportunidade. Você conhece aquelas pessoas que chegam assim e falam: estou indo embora, vou morar nos Estados Unidos, vou morar no Japão, vou ganhar. Aí eu pergunto assim: mas e a tua família? Não, pastor, eu vou primeiro, depois eles vão. Falei: ó, Deus institui a família e o próprio Deus separa a família? Aonde isso é de Deus? Fala para mim. Aonde Deus separa marido e esposa quando se torna uma só carne? Ah, eu vou por um tempo, depois ela vai. Ah, pastor, eu vou mudar de cidade, é porque eu vou ganhar mais. Cara, você orou para Deus se é para esse lugar onde Deus quer te levar? Mas a ambição, o dinheiro, a prosperidade toma conta do coração do homem. Cuidado com a ambição. Nem todo vento que te empurra é o favor de Deus te levando para algum lugar. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E é mó barato que os crentes falam assim: eu senti no coração, pastor. E dentro de mim está assim, ele está tomando uma decisão tão errada. Consulta a Deus. O que Ló devia ter feito naquele momento onde Abraão fala assim: escolhe um lugar. Tio, só um minutinho, deixa eu buscar uma orientação do meu Deus, para ver onde Deus quer levar eu e minha família.
Eu já vi muitas famílias sendo destruídas por conta de ambição. Vou trabalhar fora, vou ficar 6 meses fora. Ei, isso é loucura. Aonde Deus quer separar a tua família? Aonde? Eu fiquei quinta e sexta no Banespinha com alguns filhos aqui espirituais. Eu estou numa ansiedade para mexer lá, ô Peninha. Aí eu falei, Peninha, deixa eu pelo menos mexer arrancar os matos lá. Ele falou, não, lá fora você pode mexer, porque tem 2 aluguéis ainda. E nós ficamos lá quinta-feira das 7 da manhã, 7:30 da manhã, até 7 horas da noite. Eu vou falar um negócio para você, no facão. Nós nem pensou na motosserra. E tinha uns negócios amaranhados assim, enroscados, e eu não estava dobrando a minha mão. É que eu estou de blazer, eu estou todo rasgado, tudo riscado. E eu chamei uns doidos para ir, os doidos foram. Os meninos estão tudo duro. E aí, filhão, como é que está? Todo duro. Eu fiquei lá o dia inteiro no feriado. Eu cheguei em casa às 7 horas da noite. Quando eu entrei, eu abri a porta da cozinha assim, que a minha filha me viu. Ela entrou em desespero. E minha sogra em casa, e ela chorando, querendo eu. Falei, filha, só um minutinho, papai vai tomar um banho. Que eu estava daquele jeito, inexperiente. Eu fui cortar mato e cortar árvore de bermuda e camiseta. Nossa, é isso aí mesmo, nossa. Mas nós limpamos tudo. Aí na sexta nós lá de novo. Aí no sábado minha mão não fechava. Ainda ficou algumas sujeiras lá do lado da rua, pro bairro. Falei, não, vou ter que chamar alguém. Contratei um carreto, um menino que eu conheci. Falei, limpa lá para nós. Aí eu fui de manhã lá só para pagar. Aí eu saí de casa e falou assim, você vai para lá de novo? Eu falei, não, eu só vou lá pagar. Aí eu chego lá, o filhão manda, pastor, tem que devolver a motosserra. Aí eu olho, tinha um pé de limão que está tampando toda a frente ali. Eu falei, cara, eu precisava arrancar o pé de limão. E o cheirosinho, no sábado, catei a motosserra. E o pé de limão é cheio de ponta de espinho. Aí é que eu me ralei mesmo. Mas arranquei o pé de limão. E nós vamos limpar tudo, vamos plantar. Calma, gente, eu sei que tem os protetores da natureza. Arranquei bastante coisa, arranquei. Mas nós vamos plantar coisa nova. Nós vamos manter um padrão. Vocês vão ver como vai ficar lindo aquele lugar. Vai parecer o Jardim do Éden. Vai ser coisa linda. Alguns já me olham até bravo ali. Eu estou vendo a carinha de vocês. Pastor, fica arrancando árvore aí. Mas calma. Passa lá na frente, vocês vão ver outro lugar já. Mas não tem coisa melhor do que você chegar em casa e ver a tua família, a tua filha, o teu filho olhando para você e papai, eu quero você. Até conversando com um casal, eu falei, você viaja, se prepara, quando vir o neném, você vai ver o desespero que dá ficar fora. Mas tem gente que só pensa em trabalho, dinheiro. Vai chegar um momento que você vai deitar numa cama e o dinheiro que você ganhou não vai pagar, não vai te curar. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Meu pai passou os últimos dias dele na beira de um forno. Estava tratando câncer com uma traque na garganta e trabalhando igual um doido. Eu falava, pai, para com isso. Aí eu te pergunto, tudo que ele trabalhou, curou a vida dele? Curou a saúde dele? Não. A gente está mais preocupado com o dinheiro, com a ganância de ter, e a gente esquece do principal, que é a nossa família. Sua família é o seu primeiro ministério. A tua família é bênção do Senhor. Antes de eu pastorear vocês, eu tenho que pastorear a minha casa. Antes de zelar pela vida de vocês, eu tenho que zelar pela vida da minha família. De segunda é minha folga. Domingo, espiritualmente falando, é muito pesado. Segunda é minha folga. E faz algumas segundas-feiras que eu já não tenho mais folga. Você fica em casa, eu fico em casa, eu tenho toque de limpeza, eu vou limpar a casa. Aí segunda passada, era 3 horas da tarde, eu estava com o rodo e a vassoura lavando o quintal. Desde manhã eu falei assim, não é possível. Eu olhei para minha esposa e falei, amor, era para eu estar deitado vendo Netflix, hoje é minha folga. Aí esses dias tudo eu fiquei fora lá limpando. Aí ontem ela falou assim, amor, vamos sair amanhã? Nem que for para comer um hot dog lá em Bauru. Amanhã nós vamos sair sem rumo, para esvaziar um pouco a cabeça. Segunda-feira eu fui acometido de uma labirintite. Quem tem labirintite aqui?
Esse negócio aí é de Satanás, não é de Deus não. Eu estava bem, velho. Eu levantei do sofá, eu caí. Fiquei ruim. Eu achei que ia morrer. Eu só orei e falei, Deus, guarda minha casa, minha família. Pergunte a minha esposa, eu falei, eu vou morrer. Eu achei que eu ia ter um AVC, porque eu comecei a suar frio, a tremer, e aquele negócio fazendo assim, eu vomitando tudo. Eu vou morrer. E às vezes você está gastando toda a tua saúde, a tua vida. Trabalho. E o principal, que é a tua família, você está deixando de lado. Isso é ambição. Não estou dizendo que você não tem que ser ambicioso assim de uma forma, mas a tua família em primeiro lugar. Pense em ter bens, pense em prosperar, em crescer, em abençoar o reino. Glória a Deus, que Deus te prospere muito, mas não deixe de cuidar da tua família. Você pode tomar decisões erradas que vai determinar o curso da história da tua família. Não é fácil ser filho de pastor, não. A pastora Neiva é filha de pastor. Quem é filho de pastor sabe, eu não sou filho de pastor, mas eu já imagino o que minha filha vai enfrentar na escola. Afinal, o bispo tem 2 meninas e ele sempre conta isso. E elas contavam também. Mas a minha filha vai ver em mim uma paixão por Jesus inexplicável, que ela não vai negar os seus princípios e valores. Se o teu filho não vê em você um amor por Jesus, eles nunca vão ser apaixonados por Deus. Nunca. Nós somos o exemplo para os nossos filhos. O Dani, ele vai servir e o Pedrão serve junto com ele lá no Conexão. Quantos anos tem o Pedro agora? 4 anos de idade. Ele já veste o uniformezinho do Conexão e vai servir. Ame estar na igreja. Qual exemplo você está dando para o teu filho? Às vezes a tua esposa não tem coragem de falar, amor, estou sentindo a tua falta. Às vezes o teu marido não tem coragem de falar, amor, estou sentindo a tua falta. E às vezes você está gastando mais a sua vida lá no seu trabalho. Tem gente que prefere assistir o jogo do Corinthians do que sair para jantar com a esposa. Fala Deus. Esse que falou fala Deus é parmeirense, certeza. Ei, não negligencie um tempo com a tua família. Não pense só em ganhar. A ambição nunca é um bom conselheiro. Cuidado. Para você ter noção, Jesus, quando é levado para o deserto, o que Satanás fala para ele? Leva ele no topo do monte e fala assim, olha para tudo aquilo ali, ó. Tá vendo? Se você caminhar comigo, adorar a mim, isso tudo vai ser seu. Se Jesus fosse um homem ambicioso, tinha entregado as pontas. Se Jesus foi tentado no deserto, imagina eu e você. Você acha mesmo que Satanás não tenta você em querer só trabalhar? Tem gente que nunca tirou férias com a família. Tem gente que nunca tirou férias com a família. E não vem falar para mim que é falta de dinheiro, por favor. Como eu falei, eu vou para Bauru nem que for para comer um hot dog. Eu vou. Tem gente que não tira nem férias com a família. Mas isso vai mudar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 8,36. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem bilionários, quando perde 1 milhão, fica em depressão, sabia? Verdade. Bilionários, quando perde 1 milhão, peninha, fica em depressão. O amor é tanto pelo dinheiro, tanto. E lembra que eu falo que prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Eu conheço muitos homens de bens que têm muito dinheiro e tem uma vida destruída, casamento destruído, filhos rebeldes. Isso aí é prosperidade? Prosperidade é você morar numa casa de 3 cômodos e ter uma família apaixonada por Jesus. Você poder sentar na mesa e ter um café em paz. Tem gente que não tem paz nem na hora do café. É só briga. É dinheiro. Cuidado com a ambição. Ló era ambicioso. Então antes de você tomar qualquer decisão, consulte a Deus. Em segundo lugar, influencie as pessoas e mude o ambiente à sua volta.
Ei, você não é termômetro, você é termostato. Se você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito de Deus habita em você, você é luz. Então aonde você chega, você que determina. Você que determina. E tem muita gente se rendendo ao mundo, às coisas do mundo, às vezes por vergonha. Está aqui, ó, eu fui no churrasco dos meninos. E eles falaram assim: pastor, a gente vem aqui há anos, cada um de nós toma 2 Romarinho. Eu falei: fica em paz. O senhor bebe? Eu falei: não bebo, mas o churrasco eu como. Agora quem determina sou eu. Já pensou assim: vou fazer uma graça para os caras aqui, né? Estão alugando para mim. Ô doutor, eu vou tomar uma. Tem gente que faz isso. Nega os seus princípios e valores por pouca coisa. Mas você determina o ambiente onde você está. O que Ló devia ter feito? Um homem que a palavra de Deus diz que ele era um homem íntegro, um homem bom. Primeiro, você tem que influenciar a tua casa. Nem a casa dele ele conseguiu influenciar, tomou decisões erradas. Quanto mais influenciar o povo em sua volta. Tudo que Deus começa a fazer, Ele começa de dentro para fora. Ele começa dentro da tua casa primeiro. Agora você não consegue influenciar a tua casa, você quer influenciar lá fora. Está tudo errado. Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ei, você é luz. Você ouviu na série de mensagens que nós pregamos aqui 4 domingos. Você é carta viva de Deus na vida das pessoas. Você é luz. Aonde você chega, você tem que ser luz. Você tem que ser luz. Você tem que influenciar pessoas. É simples assim. Hoje eu recebi um testemunho. Hoje não, foi esse dia do Schwenk, né, Schwenk? Me mandou semana por semana, muitos testemunhos da manifestação da glória de Deus através da vida de vocês. Queira ser luz. Deus não te formou para esconder você. Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida. É isso que Ló devia ter feito. E você está influenciando. Você está influenciando seus filhos. Quem tem filho adolescente, levanta a mão. Sabe qual é a maior reclamação dos meus líderes de adolescente? Pastor, os líderes da igreja não levam os filhos para a live. Não leva para a live. Aí depois o pai chega em mim e fala: pastor, ajuda eu tirar meu filho do mundo. Ajuda eu tornar meu filho mais apaixonado por Jesus. Quantos anos ele tem? 16, 15? Falei: se você não conseguiu até hoje, você quer que eu faça isso? Você quer ver quando um pai chega em mim e fala assim: pastor, fala com meu filho lá, ele escuta o senhor. Rapaz, para um pai falar isso, se o teu filho não escuta você, que tem que ser o exemplo da vida dele, tem que escutar eu. Aí eu sou o chato, aí eu tenho que ser o pastor chato, tem que ficar puxando a orelha de adolescente. A orelha se puxa em casa. Eu aqui incentivo ele a buscar Jesus. Qual exemplo você está dando dentro da tua casa? Quais filhos vocês estão formando? Filho para Sodoma e Gomorra? Filho que o mundo está lá querendo engolir? Por que eu anseio por uma escola cristã aqui na cidade? Porque precisa, é uma necessidade. Escola com princípios e valores do reino, que vai ensinar o que é certo. Hoje essa agenda progressista que está aí fora, querendo engolir os nossos filhos. É por isso que eu estou orando para que tenha essa escola o mais rápido possível. Nós temos uma equipe aqui na igreja. Eu tenho diretor, eu tenho coordenador, eu tenho pedagogo, eu tenho todo mundo aqui. Se nós abrirmos uma escola amanhã, eu já tenho uma equipe para trabalhar. Eu já tenho uma equipe para trabalhar. Mas Deus vai enviar o recurso e nós vamos construir a nossa escola. Em nome de Jesus.
Temos que ser luz. Onde a cultura do reino ela é estabelecida, toda a realidade em volta muda. O inferno só prevalece quando a igreja retrocede, mas quando a igreja prevalece, o inferno retrocede. Você é a igreja. A igreja não é essas quatro paredes. A igreja não é o pastor. A igreja é você. Você é o corpo. Você tem que ser luz lá onde você está. Tem gente que fala assim: pastor, eu não aguento mais, eu vou sair do meu trabalho. Eu sou o único cristão de lá. Lá tem tudo. Aí eu falo para essa pessoa assim: você é a única pessoa que Deus precisa naquele lugar. Seja luz. Seja luz. Mas aí você chega lá, você pega o seu cristão, bota numa caixinha, põe na porta e entra no trabalho. Aí como você vai ser luz? Vai tomar decisões erradas igual Ló, que estava num lugar onde o pecado era liberado. Ao invés dele ser luz, primeiro na casa dele e depois na vida dos outros, não, tomou decisões erradas, colocou a tua família em xeque e aquela cidade foi destruída. Eu oro em nome de Jesus, cidade de Penápolis vai se render a Cristo. Eu oro para que não haja mais prostituta, para que não haja mais traficante. Eu oro por isso. Eu oro por isso. Esse pastor é louco mesmo. Vai estudar sobre avivamento. Vai estudar sobre avivamento. Você vai ficar doido igual eu. Se Deus fez na vida de um monte de avivalistas, por que não pode fazer através da minha vida e através da sua vida? Ei, para, se você falar que não dá, que é impossível, você está falando que Deus, ele não é Deus. Ei, Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele faz assim, ó. Deus é Deus. Eu creio que eu vou ver essa cidade se rendendo a Jesus. Nós já estamos experimentando algo aqui. Pessoas estão sendo curadas instantaneamente durante o culto. Pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão sendo salvas. Compartilhei pela manhã de uma filha que se converteu através de uma bênção, de um devocional que ela ganhou. Ela ganhou um devocional onde ela começou a ler todos os dias. E essa mulher, ela era macumbeira. E ela teve um encontro com Jesus, se rendeu a Jesus. Ela tinha um altar na casa dela, onde ela fazia maldade para a vida das pessoas. E ela se converteu. Domingo passado ela estava aqui, ela chorou muito. Eu fui dar um abraço nela e conversar com ela. E ela disse assim para mim: as entidades não desistem de mim, eles querem que eu volto. Já tentei tirar minha vida 3 vezes. Na quarta eu tomei tanto remédio que ali eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida, porque eu não sei como eu não morri. Eu cheguei no hospital apagada, mas eu não vou desistir. E os bichos é tão endemoniados que eles falaram assim para ela: volta para cá, volta a fazer os trabalhos que você fazia, que a gente vai curar você, porque ela luta contra o câncer. Olha como que os bichos é astuto. As coisas estão acontecendo, isso é avivamento. Avivamento não é ver um cadeirante andar não, gente. Avivamento de verdade é ver pessoas se rendendo a Cristo Jesus e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Porque não adianta nada você ser curado, você ter um problema que você não ouve, você um olho que não enxerga, Deus te curar hoje, que eu creio que Ele pode te curar como tem acontecido aqui. Caroço tem desaparecido, as coisas estão acontecendo, mas que adianta Deus te curar e você continuar no mundo de pecado? Não adianta. Avivamento é quando alguém deixa o mundo e vem para Jesus. Isso é avivamento. Reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Isso é avivamento. Sua família é sua maior riqueza, não uma moeda de troca. Gênesis 19 diz assim: os 2 anjos chegaram em Sodoma e ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite, e pela manhã seguirão caminho. Não,
passaremos a noite na praça, responderam. Olha só, a sua família não é moeda de troca. Quando Deus envia os anjos para tirar a família de Ló da cidade que ia ser destruída, aquele povo era tão pecaminoso que quando descobriram que tinha os 2 homens de Deus na casa de Ló, cercaram a casa dele, um monte de homem, bateram na porta e falaram assim: bota os 2 homens de Deus para fora que a gente quer ter relação sexual com ele. Está na Bíblia. Aí Ló, ele abre a porta e fala assim: gente, pelo amor de Deus, não faz isso com os homens de Deus. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 filhas aqui, elas são virgens, eu dou ela para vocês, vocês podem fazer o que quiser, mas deixa os homens de Deus. Ele dá as 2 filhas em troca. Espera aí, quem cuida de quem aqui? Os valores estão invertidos, não estão? Então nós precisamos cuidar dos anjos do Senhor. Alguma coisa está errada. Você acha mesmo que os anjos de Deus precisavam de intervenção humana para cuidar deles? Nem tanto os anjos vêm, fecha a porta, fala: deixa esse povo para lá, e eles liberam algo que começa a cegar todos os homens que estão do lado de fora. Os homens ficam cometidos de cegueira, e se perdem. Mas qual foi a decisão de Ló? Colocou a tua família em xeque. Tua família não é moeda de troca. Eu tive contato com crianças, eu cuidei de crianças com vulnerabilidade lá na igreja de Araçatuba. Eu escutei de uma menina de 8 anos, uma de 9 e uma de 6. A própria mãe, preste bem atenção, a própria mãe levava a menina, as filhas, para dar para os homens ter relação, para ela ganhar um dinheiro. 9 e 6 anos. A de 6 anos estava tão madura, e eu não falei isso de manhã, a de 6 anos estava tão madura, que ela falava assim para a mãe: mãe, deixa ela ficar, manda só eu, ela tá sentindo dor. Eu escutei isso de uma criança. Ei, pastor, você tem sangue de barata, hein? A vontade era de pegar, misericórdia. Peço perdão para Deus, que a justiça é dele. Pastor, mas eu jamais vou fazer isso com a minha filha. Mas você está trocando a tua família para poder ganhar dinheiro. Você está trocando a tua família por trabalho. Você está trocando o bem mais precioso por qualquer outra coisa que não seja um tempo de qualidade. Ló oferece as suas 2 filhas. Pega minhas filhas aí, abusa delas, faz o que você quiser, mas deixa os homens de Deus com coisa que Deus precisa de nós para ajudar as coisas dele. Ei, você não precisa se sacrificar para defender a Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, Salmo 91:11, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você que está sentado aí, pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Ei, Deus vai dar ordem aos santos anjos dele para que acampe ao teu redor. Você não precisa sacrificar a tua família, porque Deus, Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus. Você não precisa. Olha que Paulo diz em 1 Timóteo 5:8: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se você não cuida da tua família, olha o que a palavra está dizendo. Como você tem cuidado da tua casa? Que altar você tem levantado dentro da tua casa para a tua família? O que os seus filhos, quando olham para você, eles veem? Qual é o seu dialeto? Quais são suas vestimentas?
Repete comigo: a minha família não será moeda de troca. Família é algo instituído por Deus. A tua casa e a tua família servirão ao Senhor. Me corta o coração quando um pai vem e fala: pastor, meu filho está rebelde, meu filho está usando isso, está usando aquilo. Me corta o coração. Fala: meu Deus. Você tem olhado o celular do teu filho, o tempo que ele passa no TikTok, o que ele acessa, o que ele vê? Hoje está tudo aqui, ó. Hoje está tudo. Mas às vezes você fala assim: pastor, eu sou ocupado demais, eu trabalho demais, pastor, eu não tenho tempo. O conselho que eu te dou: reduz o seu trabalho, porque quando a tua casa está bem, todas as coisas vão bem. Preste bem atenção. Se dentro da tua casa está tendo discórdia, tudo em tua volta vai estar discórdia. Os teus negócios, o teu trabalho, a tua vida emocional, espiritual, vai estar tudo ruim. Que a família é o primeiro ministério. Às vezes as coisas não estão dando certo para você, porque dentro da tua casa está desarrumado. Então arruma a tua casa, para que a presença de Deus entre e Ele possa transformar todo o ambiente ali onde você está. Arruma a tua casa primeiro e deixa Deus entrar. Deus não habita em lugar de bagunça. Deus não habita em lugar que tem briga e discórdia. Esquece, não habita. Deus é um Deus de paz. Deus não é um Deus de bagunça. Onde não há unidade, não há avanço. Onde não há unidade, não há avanço. Gênesis 19:14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Às vezes você vai dar uma direção para o teu filho a respeito das coisas de Deus, ele vai rir de você, porque você não é exemplo para ele. Não é exemplo para ele. Por isso que o teu filho não te escuta, porque ele não vê em você um homem apaixonado por Jesus. Porque tem muito pai que quer impor, e não é por medo. Não é por medo. Eu era filho de militar da rota. Meu pai falava: se você usar droga, eu te ponho para fora de casa, e se eu pegar, eu te dou um tiro no joelho, para você nunca mais esquecer. Aí eu te pergunto: isso impediu de eu usar droga? Não. Isso impediu de eu ser um jovem rebelde? Não. Porque não é o medo, mas é o respeito. A autoridade não se impõe, se ganha. Seu filho tem que olhar para você e falar assim: cara, se eu fizer isso, eu vou chatear tanto o coração do meu pai e da minha mãe, eles vão sofrer tanto, e ele não faz. Mas se for por medo, se você fizer assim, tá vai comer, esquece. Se tem uma coisa que o jovem é corajoso, pega um jovem que não sabe dirigir, dá a chave do carro e fala: dirige. Ele vai na mó boa, ele cata o carro e ó, né, Yusuf? Ó, jovem é corajoso. Mas uma coisa, quando ele olha para você, ele fala: uau, meu pai e minha mãe é um homem de Deus, na igreja, em casa, é um exemplo para mim. Você tem que influenciar. Você é o espelho que os seus filhos estão vendo. Tem que ter unidade, tem que ter concordância dentro de casa. Eu não faço nada sem que a minha esposa fale: amém, estou em concordância. Às vezes eu quero comprar um negócio, ela fala: amor, não é o momento. Eu fico quietinho, amém. Eu oro, né, para que o Espírito Santo fale com ela. Tem que ter unidade. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se rompe tão fácil. Sem unidade, esquece. Essa família estava desunida. Primeiro que os genros já era do mundão.
via o pai ambicioso. Você acha que é acreditar no pai? Ei, Deus vai destruir todo mundo. Imagina se eu chego aqui hoje e falo, gente, vamos sair de Penápolis que Deus vai destruir Penápolis. Vocês vão acreditar em mim? Vocês têm que me conhecer muito bem. Falar, ei, Deus está falando com o pastor, vamos embora. Onde não há unidade, não há avanço. Quer crescer, quer prosperar, quer romper, tanto na sua área financeira, emocional, espiritual, esteja em unidade com o seu cônjuge. Esteja em concordância. Eu sempre digo isso para os homens: é melhor ter paz do que ter razão. Se a mulher está falando que ela está certa, fala que ela está certa. É melhor ter paz do que ter razão. Eu gosto de carne, eu gosto de churrasco. Às vezes eu quero comer churrasco, eu falo, eu queria comer uma pizza. Então não vamos comer a pizza. O quê? Só quem tem uma mulher emburrada em casa sabe como é que é. Você que não casou ainda, já pega essa dica aí, porque não me avisaram não. Melhor ter paz do que ter razão. Em quinto lugar, o louvor já pode subir. Um lar sem unidade é um lar destruído. Quando eu atendo casais é sempre assim. Tem casais pedindo divórcio, sabe por quê? Porque um é para lavar a louça e não lava. Um fica deixando bagunça na casa. Eu não aguento mais, pastor, eu vou largar. Você vai largar por isso? Não tem unidade. Pastor, eu tenho que esconder os cartões, porque a mulher ela gasta tudo. A fatura chega, eu caio de costa. Eu estou trabalhando para pagar a conta. Enquanto você não sentar com o teu cônjuge numa mesa, como dois adultos, e falar assim, ei, vamos regularizar nossas finanças. Eu recebi um convite para jantar ontem. Primeira coisa que eu fui foi nela. E aí, a gente pode? Está dentro do orçamento, a gente sai hoje? Tá, então vamos. Se ela fala não tá, eu não vou. Simples assim. Tem que ter concordância, senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Pede para o Kids trazer as crianças. Nós vamos ter um momento profético, nós vamos orar pelas famílias. Cada filho vai estar com a sua família aqui. Quem demora para obedecer, caminha passos largos para a ruína. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e suas duas filhas, e tiraram dali a força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ei, Deus enviou os dois homens de Deus, os dois anjos, para tirar aquela família, porque ia destruir a cidade, e eles não queriam sair. Vocês acreditam nisso? Ele tentou engambelar, eles não queriam sair daquela cidade. A palavra está falando que os anjos catou a família à força e tiraram da cidade. Por isso que no meio do caminho a esposa dele olha para trás, porque o coração dela estava lá. E quando o pastor fala aqui de púlpito, abandona essa vida de pecado, isso vai te levar à destruição. Aí a pessoa olha para mim e fala, pastor, é no tempo de Deus. Aí vem aquele meme, continua. Vai chegar um momento que você já não vai conseguir mais. Eu sempre falo isso para as ovelhas. Peça ajuda enquanto eu posso estender as mãos para você. Porque se demorar demais, às vezes minha mão não consegue chegar. Eu me preocupo com cada um de vocês. Eu estou aqui pregando, eu olho para a cara de todos vocês. Eu sei quem está bem, quem não está. Hoje eu mandei mensagem para uma pessoa. Não foi diretamente para ela, mas foi para o marido dela. Eu falei, a filha não está bem hoje. Está tudo bem? Não é quem eu conheço. Não, pastor, está tudo bem. Eu não fiz nada, tá? Não é comigo. Não, então tá bom. Eu estou aqui, eu estou vendo tudo. Eu consigo sentir espiritualmente. Então eu me preocupo. Isso é família. Isso é caminhar junto em unidade. Não hesite em obedecer. Obedeça o que Deus está te pedindo. Se Ele está te pedindo hoje, obedeça hoje.
Vamos lá, criançada, procura o papai e a mamãe aí, senta no colo. Vamos orar por vocês. Esse é o futuro da nossa igreja. E sexto e último lugar, eu queria convidar a igreja a se colocar em pé. A sua obediência a Deus determina o seu futuro. Sua família só viverá a plenitude se você for fiel a Deus. A sua família só vai viver a plenitude se você for fiel a Deus. Você não tem que ser fiel ao pastor, você não tem que ser fiel à igreja, você não tem que ser fiel a líder, você tem que ser fiel a Deus, em primeiro lugar. Seja fiel a Deus. Aí, Peninha, tanto de criança que eu falei para vocês, está saindo tudo de lá, olha lá. Esse é o futuro da igreja Amor e Cuidado. É isso, é essas crianças que me motivam a continuar. Porque família é bênção do Senhor. Família é bênção do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 12:2, preste bem atenção. É a palavra de Deus que está dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a palavra está dizendo é: se você quer experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa mudar a tua mentalidade. Eu faço algo errado, eu vou parar de fazer algo errado e vou caminhar fazendo coisas certas. A nossa maior luta é na mente. Constantemente a gente está lutando com os nossos pensamentos. Eu sempre digo isso: a gente não pode impedir de uma pomba pousar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir dela criar um ninho. Luta vai ter, tentações vão chegar, a tempestade vai bater na sua porta. Não estou profetizando, é uma realidade. Todos nós vamos passar por momentos difíceis. As coisas vêm e vão, mas a palavra de Deus diz: isso você tem que guardar no teu coração. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Céus e terras passarão. Esse mundo que a gente vive vai passar. Você está aqui só de passagem. Você é cidadão do céu. Mas as palavras do Senhor jamais passarão sobre a tua vida, sobre a tua família. Você tem que dizer assim: eu não aceito batalha sobre a minha casa, sobre a minha família. Satanás não tem autoridade sobre os meus filhos, sobre o meu casamento. Que negócio é esse que as estatísticas dizem que os números de cristãos aumentam no mundo? Uau! Está aumentando, glória a Deus. Mas o divórcio também aumenta, a prostituição também aumenta, as drogas também aumentam. Ei, que cristianismo é esse? É impossível você ter um relacionamento com Deus e não ter a tua vida transformada. É impossível. Cada um de nós carregamos uma luta. Eu não sei qual é a sua, eu sei a minha. E todos os dias eu vou para a cruz e falo: Senhor, me ajuda. Ajuda eu a conduzir a minha casa, ajuda eu a conduzir a minha família. E hoje eu falo: Senhor, ajuda-me a conduzir essa cidade. Porque Deus não me deu uma igreja, Deus me deu uma cidade. E eu vou deixar um legado aqui, igual esses homens e essas mulheres estão deixando naquele Banespinha. Porque muitos chegaram em mim e falaram: pastor, eu ajudei a pôr tijolo, os meus filhos cresceram aqui, uns casaram, outros fizeram formatura aqui. E eu disse assim para eles: esse legado vai continuar, e muitas famílias vão se render a Jesus nesse lugar. É legado. Qual legado você está deixando na tua casa? Como você vai ser lembrado pelos teus filhos? Como você vai ser lembrado? Eu quero que a minha filha olhe e fale assim: meu pai, ele era apaixonado por Jesus. Meu pai amava vidas. Meu pai entregava a vida dele por vidas. Eu quero que a minha filha tenha orgulho quando for falar do meu nome. Eu quero ser lembrado como um homem justo,
Eu não comecei bem. Eu fui alcançado por amor de Jesus também. Eu não nasci dentro da igreja. Eu já tive uma vida lá em Sodoma também. Mas Deus enviou um anjo e falou: vem que eu vou te tirar daqui. E eu disse assim: bora que eu estou indo. Eu vou junto. Eu quero viver o que Deus tem para mim. E Deus me deu uma família linda, uma esposa maravilhosa, a melhor mulher do mundo. E me deu a minha herança, que é a minha filha. Ela quer ter mais 3, vamos ter. A família vai crescer. Orem por mim. Ei, tem bênção para tua casa. Não entrega as pontas não. Não solta a rédea não. Permanece. 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 Eu quero orar por você e tua família. Quero convidar você a vir aqui na frente no altar. Vem com seu filho, com a tua família. A nossa equipe vai orar por você. Eu quero orar por você. Nós vamos ungir você. Nós vamos abençoar a tua casa, a tua família. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem com seus filhos. Vamos orar. Vamos profetizar. Olha quantas promessas aqui. Olha quantas promessas aqui. Aqui vão surgir pastores, mestres, evangelistas, profetas, homens e mulheres de Deus. Qual legado você vai deixar? Talvez você esteja aqui e nem tem mais filhos, ou ainda não tem, mas você tem família, você tem sobrinhos, netos. Profetiza, declara sobre a vida deles. Você que tem o sonho de engravidar, eu declaro sobre o teu ventre, mulher, vida, a zoe, o fôlego de vida sobre o teu ventre, que comece a gerar no teu ventre agora, em nome de Jesus. Você que tem possibilidade de engravidar, eu declaro vida no teu ventre. Do seu ventre vai sair uma nação. É o que eu declaro sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Essa adoração sobre a tua vida, as bênçãos se derramem sobre a tua família, sobre a tua geração, sobre os teus filhos, os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a bênção se derrame em gerações, a família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos.
amor, a proteção. Senhor, blinda cada casa, cada família, cada filho, cada filha. Aqueles filhos que estão fora, que não estão no caminho do Senhor. Eu declaro esses filhos retornando para a casa do Senhor, sendo apaixonados pela obra de Cristo. Pai, em nome de Jesus, libera uma unção de autoridade espiritual sobre os pais, discernimento, sabedoria para conduzir a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro as tuas bênçãos, os anjos do Senhor acampando ao redor da tua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do nosso amado Espírito Santo vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Beijo no coração e uma ótima semana em nome de Jesus.